bem-vindos a mais um episódio do SME Talks. E se você é dono de uma empresa, eu tenho aqui duas pessoas hoje que são a solução para o seu negócio. Não é clichê o que eu tô falando, e no final desse episódio você vai ver que eu tava te falando a verdade. Eu tô aqui com um cara que ele tá há mais de 25 anos no mercado, na parte de vendas, de comercial, de escala, tem experiência aí em redes como Spoleto, Mundo Verde, Nestlé, TV Globo, e hoje ele tem a primeira empresa do Brasil em cogestão de escala, estratégia, que é o Fábio Fiorini. E ao lado dele, a gente tem aqui o Lucas Minuti, que tem 7 anos de experiência no mercado de controladoria, valuation, já fez mais de 150 valuations, 700 análises de controladoria financeira e também é aí a solução para o seu negócio na parte financeira. E é muito prazer, uma honra ter vocês aqui com a gente no SME Talks. E me conta, eu vou começar aqui com o Fábio. Fabão, dentro de todos os seus anos de experiência de mercado, de empresas, o que você vê que é a principal dor das empresas para escalarem? Muito bom. Primeiro, um super prazer estar aqui com vocês. Prazer. Não vou brigar com o financeiro, né, Vitória? Porque o financeiro às vezes briga com comercial. São quase concorrentes aqui, hein? Não vai rolar. Né? Aqui nós vamos ficar num ambiente a gente controla amigável, um pouco e eles querem empurrar mais. E aí a gente vai nessa relação aqui de um diálogo saudável, digamos assim. Exatamente. Mas vai ser muito bom estar aqui com vocês. E começando mesmo, eu vejo que tem muita falta de entendimento sobre o que traz realmente de resultado na esteira de geração de receitas. E o erro principal que acontece é que, normalmente, os empresários acreditam que só, entre aspas, ter vendedor bom vai resolver o problema da empresa. E é muito difícil isso. Então, e o que determina um vendedor bom? Pois é, imagina, ó, começou o papo ficar bom. Então vamos imaginar vamos que você lá. estivesse querendo contratar um vendedor. Fala, Fabão, você que conhece todo mundo aí e tal, preciso de um vendedor aqui. Aí eu digo pra você, doutora, tô com um cara, um amigo meu, vou te contar sobre ele, eu acho que ele é a pessoa pra você. Esse cara é uma máquina de trazer negócios, ele prospecta negócio sem parar. É um cara que tá o tempo todo ali buscando oportunidade. O que aparece, ele converte. E detalhe, ele se relaciona tão bem, mas tão bem, que ele não perde clientes e os caras continuam comprando. Caramba. Você acha que serve esse cara pra você? Você ia dizer o quê? Claro. Então, muito bem, tá? O perfil tá correto. Mas o que precisa primeiro é a empresa ser assim. Muito bom. E não tá em busca de alguma pessoa, aquela pessoa mágica, perfeita, que vem e vai resolver os seus problemas comerciais. Porque no começo pode ser bom. Mas depois, sabe o que a empresa vai acontecer com aquele profissional? Dependente dele. Se ele for embora, o resultado despenca. Ele vai representar grande parte do resultado do seu negócio. Vai colocar o seu negócio no curto prazo até que bem, mas logo ali no médio e longo prazo em risco. Então, o que eu digo é que o maior erro é que os empresários querem começar pela montagem da equipe, mas tem uma rotina comercial fraca. Aí você põe imagina um jogadorzão de grife, jogando numa estrutura ruim, treinando num dia a dia fraco. Então, o erro principal é que empresa que não estabelece uma rotina comercial de alto nível pode trazer quem for, que o profissional vai esperando da empresa e a empresa vai esperando do profissional e não vai ter execução. E quando você fala em rotina empresarial de alto nível, comercial de alto nível, você fala organização, metas de reuniões, um CRM bem estruturado, o que seria isso? Vamos lá, vamos pegar o exemplo do esporte que a gente gosta, né? Então pensa assim, ó, como é que o time faz gol? Se acertar 80% dos passes, se bloquear 90% das... Tem uma métrica, né? Você tem uma métrica de atividade. Muito bom. São atividades que precisam ser feitas e que levam ao resultado. E o que a gente vê de erro, como gestor, é que tem ótimos indicadores e tem que ter os indicadores, mas são indicadores finais. Veja só, vendemos tanto, olha só, nós temos aqui uma conversão de tantos %. Mas peraí, e o que precisa ser feito para chegar nesse número? Então a rotina, ela tem que ser exaustiva, intensa, controlada e com grande evolução. Perfeito. Amanhã mais do que hoje, amanhã melhor do que hoje, porque quanto mais faz, melhor fica. E se você atinge todas as suas metas de atividades, você faz o gol.
Né? Então, Perfeito. acho que quando eu falo assim, o grande erro é rotina fraca, baseada só em placar final. É aquele gestor. Sim. E aí, bonitão, vendeu quanto hoje? Foi ruim, hein? Não, mas eu quero saber o porquê. Você fez quantas Sabe? reuniões, né? Exatamente. Sim. Então, a gente precisa cuidar melhor da rotina, porque quando a rotina está sendo bem executada, você coloca pessoas e essas pessoas já entram executando. E a Perfeito. performance vem mais rápido. O grande ponto, né, de tudo isso que você está falando, que às vezes se aplica também ao meu cenário, e acho que para todas as áreas da empresa, é que o empresário ali, a empresa em si, ela está esperando uma transformação de fora, sendo que a transformação tem que partir de dentro primeiro, né? Muito bom. Para que Muito ela bom. consiga, eventualmente, absorver, né, processar esse profissional, cobrá-lo da maneira correta, assim como ter um financeiro organizado, um marketing organizado, ou qualquer parte do negócio minimamente, né, organizado. Eu vejo muitas empresas, muitas vezes querendo apagar incêndios, né? Apagar incêndios na área comercial, apagar incêndios na área financeira. Empresário bombeiro. Empresário bombeiro. E muitas vezes também são as pessoas ali que vivem apagando incêndio nas suas próprias vidas, né? Sim. E você, Lucas, tem muita expertise aí nessa parte de finanças. Você foi COO de um dos maiores grupos do Brasil, que é a Ciência e Controladoria. Sim. E durante essa sua trajetória, qual foi o ponto de maior diferença que você viu entre empresas que são bem organizadas financeiramente e as empresas que vivem apagando incêndio? Bom, é uma ótima pergunta, né? Porque existe uma linha tênue nessa questão, né? A empresa que ela é bem organizada, e o bem organizado aqui não é uma questão de tipo assim, poxa, eu tenho tudo super organizado. Porque conforme a empresa vai crescendo, assim como na área comercial, em qualquer lugar, as coisas vão desorganizando de novo, né? Mas, minimamente, o cara tem um processo, assim como o Fábio estava falando aqui, um processo na área financeira. Então, ela precisa ter o quê? Todos os lançamentos financeiros dela, planilhados ou colocados dentro de um RP, de um software, para que ela tenha padrão, linearidade na construção da informação. Porque assim como em qualquer área, no financeiro a gente não consegue estipular nenhuma análise se a gente não tiver dados. Sim. Então, não tem como. Como que eu vou fazer um demonstrativo de É a resultado? mesma coisa. Como é que você vai interferir no resultado final se você não tem informações e dados sobre a produtividade? Exato. Se você não tem... Você tem que controlar o processo todo. Exato. Você não pode depender da demanda. Exatamente. Aí é igual o empresário que não tem controle, ele olha assim, meu caixa tá, negativo, entrando em especial hoje. Foi um mês horrível. Tipo, por que foi horrível? Só porque você tá no especial? Tipo, esse pagamento que você tá fazendo é de agora ou de meses anteriores que você usou e você parcelou? Então, assim, primeira coisa da empresa estar organizada é ter basicamente a computação da informação do que aconteceu financeiramente dentro da companhia naquele período. A desorganizada, né, que é o empresário bombeiro que está apagando fogo de tudo, o maior problema de tudo isso, não sei se isso acontece na venda também, mas provavelmente sim, é que muito provável que esse empresário ele seja muito centralizador. Então, quem faz o financeiro ou é ele, porque ele não confia em outra pessoa que faça, ou é alguém da família dele que não tem, talvez, uma competência, digamos assim, né? Não que a pessoa seja incompetente, mas uma competência para fazer essa... Técnica, né? Uma competência técnica para fazer isso. E aí o cara faz o quê? Ele faz comercial, faz o marketing, faz o financeiro, estrutura produto. Faz tudo. Não é um empresário, é um empresidiário. Exato. E aí, tipo assim, o que o cara vai escolher? É uma empresa. Isso acontece em quê? Empresas que estão em ascensão, né? Que estão começando a rampar. E aí o cara vai preferir fazer o quê? Vender, estruturar o produto dele ou fazer o financeiro? Ele vai vender, ele quer mais dinheiro, ele quer estruturar. Só que aí entra a grande briga, às vezes, que tem com o comercial, né? Que, tipo assim, o cara vai vender, só que o preço que ele tá cobrando agora não é o preço mais que ele pode cobrar, entendeu? Então, aí ele vai começar a comprometer a saúde financeira do negócio dele. E aí que realmente entra num platô do negócio, que a empresa acaba batendo num teto, que se ela não organizar essa área do financeiro minimamente, ela vai bater e vai voltar, até ela quebrar ou continuar nisso por um longo período. Aí tá a briga do comercial com o financeiro, né? Aí começa a queda de braço, né? Exato. E qual é o sinal, tanto financeiro quanto comercial, que fala, essa empresa vai quebrar se continuar assim? Eu vou, né? A gente estava falando aqui antes de começar, né? O mundo dos sonhos, né? A história da Rede Globo, né?
ali nos meus 16 anos, o processo lá era o processo dos sonhos de todo mundo. Mas Pô. mesmo assim, Maravilhoso. ela foi diferente, né? Sim. Então, era quase que um processo de venda reverso, como a gente falou, né? Para quem está Sim. assistindo a gente aqui. Então, era a liderança comercial com um time comercial. O time comercial tinha que visitar as agências de propaganda e as grandes marcas, principalmente, que tinham poder financeiro para investir na Globo. E a galera jovem, né, não viu isso, mas quem não fazia propaganda na TV não tinha demanda no seu negócio, Sim. né? Então, pô, era vai um ter a brand Fórmula absurdo, 1, né? né? Fórmula 1, a gente vê até hoje, o Campeonato Brasileiro, fica aparecendo lá negócio das marcas, né? Todas as marcas grandes. E aí, o que o time comercial fazia? O time comercial tinha que vender mais caro. Então, saía a tabela de preço, não era a tabela de preço que tinha que cobrar e depois dar desconto. Era o contrário, era a tabela de preço mínima e levava quem cobrava mais. Era então, como você a gente tava imagina, falando, leilão, né? pô, cara, um leilão reverso de alto nível. Esse seria o sonho, para não dar, vamos dizer assim, essa sensação de Sim. quebra. Pô, Né? total, Né? total. Tá cobrando pouco e, né, tá dando muito desconto e que tá não sei o quê. Já pensou se fosse como era esse padrão? Hoje não tem Pô, mais, maravilha. nem efetivamente, né, em mercados como a Rede Globo. Tá todo mundo meio que dividindo o mesmo bolso, Sim. né? Mas eu acho que na área comercial, se a gente for pensar em sinais de quebra, é quando tá o foguetinho da conta de descontos está subindo muito. Cada mês a mês, mais desconto. Mês a mês, mais desconto. Volume menor, mais desconto. Volume menor, mais desconto. Cara, é um sinal terrível Sim. que você está com um problema sério, né? De indicadores finais, de que pode ser que a saúde financeira da empresa Sim. tá indo pro beleléu, Sim, porque, sim. cara, A margem do produto tá mudou, então tá precificado errado. e Isso assim vai. você acha que é por causa do time comercial ou por causa do produto? Aí Como que você diferencia isso? Eu acho que são várias coisas e é isso que o empresário tem que focar. O empresário tem que ter a cabeça não só de um operador, ele tem que ser um estrategista. Sim. E o pulmão do negócio dele é a receita. Sim. Sim. Com receita, o financeiro tá feliz. Sem receita, o financeiro tá triste. E ele, né, qual que é a diferença do dono pro estrategista? O estrategista, ele tem que pensar. Pensa em qualquer empresário bem-sucedido, qualquer um, pode ser famoso ou alguém que a gente conhece. Esse cara tem 3 preparos na cabeça dele. Um deles, ele é o mais especialista. Mas o empresário bem-sucedido, ele tem uma cabeça comercial, Perfeito. de gestão comercial. Sim. Ele tem uma cabeça financeira. E ele tem uma cabeça de estrategista de ocupar mercado. Perfeito. O bem-sucedido, pensa qualquer um. Putz, esse cara tá bem-sucedido. Meu, o negócio dele é bom comercialmente, saudável financeiramente. E ele é tão safo que ele consegue ganhar mercado e abre mais negócio, ele desenvolve produto. Todos bem-sucedidos equilibram esses 3 pratos. Uma dessas características talvez prevaleça, Perfeito. mas ele sabe fazer essa leitura. Ele tem esse Então, tripé, o né? que eu entendo que quando você tem à frente alguém que tem esses 3 preparos, ele não precisa executar isso, mas ele precisa fazer essa leitura e saber como agir em todos eles. Sim. Sim. Então, quando ele encontra tá subindo muito o desconto e tá caindo muito isso, não necessariamente é só uma coisa de preço ou de produto. Tem outras variáveis que ele precisa saber ler. Então, ele, nessa hora, talvez, pegando esse exemplo, nessa hora talvez ele tenha que baixar o preço, em algum momento tenha, mas a outra linha ele pode subir o preço. Será que ele está olhando para o mercado correto? Não, talvez ele tenha que desenvolver uma nova frente de mercado. Ou não, o problema é a equipe, ele precisa fazer essa leitura. O cara tem que ter uma cabeça que equilibre esses 3 pratos Sim. e ele de fato é um estrategista. De Sim. novo, ele não precisa executar, senão ele vira um empresidiário. Sim. Mas Sim, ele sim, precisa sim. entender sobre tudo isso e Sim. estar preparado para tomar as decisões corretas e saber como agir frente a elas, né? Sim. O que você trouxe é um ponto muito importante que basicamente você não consegue aferir tomar uma decisão ou tirar uma conclusão de uma coisa olhando só um indicador. Sim. Porque como ele falou, né? Se eu pego só o indicador de desconto, se o meu indicador de desconto está aumentando junto com o meu faturamento talvez nem tanto assim, isso pode ser bom ou ruim. Eu posso estar fazendo liquidação de estoque, se eu sou uma empresa de varejo, né? E realmente eu vou acabar dando mais desconto ali e tudo mais. Mas focando para o empresário que tem que ver isso, né? Ele tem que se balizar por várias frentes, né? Então o financeiro ele acaba sendo um diagnóstico da sua operação como um todo. Se o financeiro acusar ali no seu demonstrativo de resultado, que é um dos primeiros relatórios que você tem que olhar,
a margem de contribuição dos seus produtos, que ali é um indicador onde depois do seu faturamento você paga o imposto, paga o custo do produto ali, se você tiver algumas despesas variáveis ali, se ela está positiva ou dentro da margem de mercado, vamos supor... O que é uma margem boa? Varia de acordo com o Varia produto? do setor, por exemplo, um setor de varejo, hipoteticamente assim, numa média, uma margem de contribuição boa é 50%. Uhum. Entende? Uma margem de contribuição. Por exemplo, então de R$100 que eu vendo, R$50 sobra para o meu caixa ali para pagar o gasto empresa de fixo. serviço? Empresa de serviço, a margem de contribuição ela vai sempre ser alta. Por quê? Porque o serviço ele não tem... O custo é a própria mão de obra Sim. do operador ali, sua, enfim, depende. Então, no custo ali vai ter esse custo de mão de obra e também o custo do imposto. Então, necessariamente, serviços, ele acaba tendo margens muito maiores do que você trabalhar com uma empresa de varejo. Hoje, quem é muito penalizado por precificação errada, muitas vezes, são empresas de varejo que vendem produto, que vendem celular, que vendem água, microfone ou coisa do tipo, e indústrias. Indústrias principalmente, né? Por isso que quando você vai trabalhar com indústria, você nunca entra numa indústria que é desorganizada. Uhum. Toda indústria que você entra, ela é minimamente organizada. Por quê? Porque a margem é pequenininha. Uhum. Tem que ser eficiente. Se né? você vê que as coisas se misturam, Exato. tem que ter eficiência. Se você não for eficiência, você está lascado. Você já não vai ganhar dinheiro. Então, minimamente é organizado as coisas. Óbvio que tem margens para isso, para melhorias e tudo mais. Mas você saber o preço que você tem que cobrar para o seu produto e não usar markups de mercado, precificações de mercado. O que é markup, né? O mercado cobra markup de 2 nessa garrafinha. Ou seja, a garrafa custa R$1, o cara vai lá e multiplica por 2 e vende. Mas esse markup é o que cabe ao mercado, a uma empresa que deve ser, eventualmente, ali, uma referência, e ela consegue fazer isso. Mas a empresa do seu João, que não tem um volume efetivo para isso, às vezes não consegue diluir todos esses custos dentro para cobrar esse markup de 2. Então, o seu João talvez tenha que vender um pouco a mais, ou vai ter que vender esse valor, mas ele vai precisar sangrar um pouco até atingir um volume necessário. Então, assim, para saber se você eventualmente está vendendo num preço bom ou ruim, existem 3 pontos na minha visão. Saber o seu preço que você tem que vender, saber se você tem uma margem de contribuição positiva ou até um EBITDA positivo, né, que é o resultado operacional do negócio. Depois, se você eventualmente está gerando caixa com isso. Se o seu resultado eventual ali está transformando em caixa, porque às vezes a empresa tem resultado operacional, né? Não vamos entrar em parte técnica disso aqui, mas não necessariamente ela gera caixa. O dinheiro dela está lá no futuro, né? Sim. Além de tudo isso, está muito bem organizado para a empresa continuar competitiva no mercado. Exato. Não é? Não tem como o cara falar assim, o seu João aqui vai ter que cobrar R$5 na água. Pô, então vai ter que vender a Mamba Water ali, né? Tipo, alguma coisa ele vai ter que inventar na água. Ovos, galinhas felizes, né? Para ele gerar valor no negócio ali e conseguir ter margem nisso, né? É isso, né? Muito bom. E eu tô aqui com, praticamente um controlador de caixa e uma pessoa que gera caixa, né? O comercial gera caixa e você controla ali o que entra, o que sai. O que é um caixa saudável de uma empresa? Com quantos meses aquela empresa ela consegue se sustentar com o dinheiro que fica no caixa? O que é esse valor? Legal. Eu estava até na jornada aqui, na jornada Equity, conversando com um participante, e na minha visão, não tem um caixa pré-setado. Essa é a minha opinião, tá? Não existe um caixa pré-setado. Porque depende muito do negócio. Se eu estou num negócio de alta alavancagem, de alta intensidade de caixa, alto risco, consequentemente, eu não tenho como ter caixa para suportar isso, porque todo caixa que eu tenho, eu vou injetar no negócio ali. Tipo construtoras, Tipo uma construtora. Como que uma incorporadora ela vai ter caixa futuro? O caixa que ela tem já está comprometido no futuro, porque ele recebeu do cliente dele para usar. Inclusive, tem um alto nível de risco nisso daí, porque se ele começar a usar caixa para outras obras ali descambar, perdeu o negócio. Mas assim, para uma empresa de serviço que tem um certo controle um pouco mais tranquilo, digamos assim, de gastos, não tem estoque, não tem uma série de coisas,
de 6 a 12 meses ali de geração de caixa, isso não necessariamente você precisa ter de caixa interno. Aham. Você não precisa ter em caixa 6 meses, 12 meses. Mas assim, minimamente eu tenho um FII mensal, né? Uma receita já garantida no futuro. De 6 meses eu, posso cruzar meu braço aqui, não vou vender mais nada, já tá pago. Então, tem que acontecer uma É um catástrofe. fôlego mesmo, né? É um fôlego. Sim. Porque, cara, capital parado na empresa, dinheiro parado no caixa na empresa, você tá perdendo dinheiro, entendeu? Sim. É igual investimento em bolsa, só que de outra forma. Lá numa Selic da vida ou num papel, né, num ativo na bolsa, você investe esperando um retorno. Na empresa é a mesma coisa. Se você deixa 100 mil parado no caixa da empresa, óbvio que existem suas ponderações, tá? Não tô falando para vocês gastarem tudo o dinheiro, investir tudo o dinheiro, tá? Tem que ter reserva de emergência também. Sim. Mas o dinheiro, o capital na empresa, ele deve ser reinvestido justamente para esse capital retornar lá na frente com o investimento, com o retorno que você espera que o negócio te dê, entendeu? E Agora eu ia comentar assim, né? A gente vai ouvindo e aqui batendo esse papo, o como é importante, né? O empresário, e aí não importa o porte, ele tá preparado para no mínimo fazer essas leituras. sim. Total. Ele precisa saber como Total. agir. E não é só a leitura financeira, né? A gente fala aqui bastante nesse ecossistema da SME, né? Tomar decisões sozinho pode custar caro, né? Total. O empresário que estiver preparado ali, conseguindo fazer essa leitura, ele talvez vai ter mais agilidade para agir, mesmo que ele precise trazer especialistas, conselheiros, coisas do tipo. Então, olha, é difícil às vezes até dizer isso, mas tem hora que a gente precisa ser verdadeiro, né? Muitas vezes o insucesso, mesmo sem o empresário perceber, tá por falta de preparo nessa gestão. Sim. Nossa, concordo 100%. Sabe, Vitória? Então, assim, a gente precisa estar muito preparado para... Você não precisa ser especialista em tudo, mas a gente, se tá à frente, nós precisamos fazer essa leitura, né? Essa é a coisa. Você não precisa ser especialista em tudo, mas minimamente você tem que saber ler um pouquinho das coisas, né? Para poder agir, tem que ser rápido. O game é intenso, Como né? que você vai consertar uma coisa que você nem entende? E aí a gente fala nova economia, né? Aqui a gente respira nova economia. O que se joga... Qual é o game da nova economia? Negócios escaláveis, né? Ou Vamos seja, falar o tempo velocidade. todo, velocidade de crescimento de receitas muito maior do que crescem as despesas. Tem tudo a ver com financeiro, com rentabilidade, coisa desse tipo, Eficiência. né? Então o negócio tem que ser escalável. Ele tem que estar escalável. Sim. Ele tem que ir deixando cada vez mais dinheiro, gerar caixa e EBITDA para pagar Sim. dividendos. E o modelo dele tem que ser cada vez mais escalável. Ou seja, E com menos custo, ou mantendo os custos. como é que nós não vamos estar preparados para isso? Sabe? Então, assim, vamos jogar o jogo da nova economia? Se der tudo errado e a gente souber disso tudo, o negócio gerou muito dinheiro. Sim. Sim. Agora, se a gente sabe disso tudo e conduz isso tudo, além de ter gerado muito dinheiro, esse negócio vale muito, Sim. né? Sim. Aí a gente joga o jogo do equity de verdade, né? Total. E entrando nesse ponto aí de um olhar 360, né, que o dono de uma empresa precisa ter, eu vejo várias empresas uma rotatividade muito grande, principalmente com o time comercial. Ah, foi bom, tudo bem, coloca aquela pessoa no pedestal, o mês que for ruim, o mês que é ruim, aquela pessoa provavelmente é demitida. Mas quando de fato que o dono de uma empresa, as pessoas que estão assistindo aqui precisam saber que é o momento ou não daquela pessoa sair. Até que ponto é o erro do colaborador e até que ponto é o erro da empresa? Muito É uma boa, pergunta muito legal. boa pergunta. Essa é boa. E a área comercial é a área que tem mais rotatividade. Aqui no Brasil é brutal, mas você viajar por diversos países também Sim. existe essa dor e a busca de profissionais qualificados ela é recorrente. Então a primeira coisa é assim, ó, qual que é a dor da rotatividade? A dor da rotatividade é o tempo. Por quê? Então vamos imaginar. Eu tenho 2 vendedores na minha equipe. Um deles vende 70 e o outro 30. Imagina que eu perdi o de 70. Ah, vamos pensar, perdi 70% das minhas vendas. Não é só isso. O problema maior a ser resolvido é quanto tempo o novo que vai entrar no lugar dele Vai demorar. vai demorar para fazer com que essa performance chegue naquele nível. Então, a dor da rotatividade é muito mais
de longo prazo em relação ao tempo do que efetivamente de curto prazo em relação às Perfeito. vendas. Perfeito. Então, esse é o primeiro fator. Qual que seria o mundo ideal? Equilíbrio. Preciso vender 99, eu tenho 3, cada um vende 33. Mas isso não Porque acontece, na né? prática é muito difícil. Então, vamos imaginar que eu precise vender 99, eu tenho 3, 2 vendem 33 e um vende 70. O que acontece? Se eu perder o de 70, eu perco o excedente dele. Eu não perco o que eu dependo dele. Sim. Então, a forma de se resolver primeiro a rotatividade é você sim ter mais gente, sendo que o resultado global da empresa ele vem da somatória do resultado da maior parte do time. Por isso que eu falo, o gestor comercial, o grande indicador dele não é só o resultado final de vendas, é quantos por cento do time dele está batendo meta. Esse é o gestor comercial. E qual é um bom percentual disso? Pelo menos 70% do time batendo. Porque nós vamos ter sempre substituição. Alguém Muito vai bom. pedir para sair, alguém vai entrar, né? E, obviamente, estamos sempre em busca de talento. Talento não é custo. Talento é investimento. Perfeito. Só que aí vem outra situação. Aí eu vou falar do momento certo de tirar, que foi a pergunta. A outra situação é a seguinte. Você precisa entender que a conta dos times de esteiras de receita, sejam comerciais e de marketing, não é custo, é ROI. Eu, como investidor, se eu vou entrar numa empresa, eu vou olhar o financeiro, vou fazer a due diligence comercial, Sim. vamos ver se está tudo legal. Mas eu vou fazer due diligence da esteira de receita. E tem alguns indicadores. Legal. Quantos por cento do time está no ROI positivo? Porque pensa só. Ou seja, tá se pagando e dando lucro ali, dando E qual é o resultado. patamar mínimo de ROI positivo que você quer da sua equipe de receitas? Que você precisa? É 300%? Custa 5, traz 15? Depende do seu ticket. Perfeito. Custa 10, traz 80? Então, assim... E esses 10 é com comissão ou é só o salário? Não. A maior parte... Já é com Área de comissão. performance, 70% da remuneração tem que vir Perfeito. da performance. Então esses 10 que né? você fala já tá com o comissionamento Já tá do tudo. cara. Aí tá. depende Entendi. do negócio também. Não, Então, legal. assim, o momento de demissão ou de troca não é só na performance ali do dashboard. É do ROI ao longo do tempo. E essa decisão, Perfeito. hoje em dia, empresas que operam assim, do jeito que eu falei, o valuation delas é muito maior e tem muito investidor que põe dinheiro nessas empresas, não só pelo negócio em si, mas pelo modelo de escala dele. Isso vale muito. O cara criou uma máquina de venda. É, Total. E vamos dar um exemplo que a gente gosta, eu tenho usado ele bastante. Tá todo mundo gostando da CIMED ultimamente. Aham. Sim. Sim. E não é a CIMED como marca que passou a ser admirada e que é espetacular. Perfeito. O modelo comercial da CIMED, de ocupação de PDV, de escala, é um modelo proprietário deles. Sim. Ninguém conseguiu fazer e supostamente parece simples. Não. Ninguém consegue copiar e eles são um fenômeno. Qualquer coisa que eles colocam na esteira de geração de receita deles É absurdo. é fenômeno. Agora, o que vale mais? O financeiro, a rentabilidade ou esse modelo? Todo mundo sonha em ter esse modelo. Esse modelo, eu acho, na minha avaliação, representa mais de 80% do Sim. valuation é esse modelo. Sim. É porque esse modelo permite que a geração de caixa futura, né, que o valuation da empresa é o quanto ela pode gerar de caixa no futuro, seja muito maior, né? Exato, exatamente. Então, assim, objetivamente, o momento de você fazer troca de membros da equipe, na minha cabeça, é assim, no limite, 6 meses de ROI negativo do que o esperado, Legal. eu acho que estamos trocando figurinha. O profissional tá ali, não vai ter crescimento, Uhum. e a empresa também tá ali com aquele pedacinho que ela Muito precisa bom. trocar. Muito Então, não bom. é, vendeu pouco esse mês, vendeu outro. Essa decisão que se toma hoje em dia. Nossa, faz Total, tanto total, tempo que total, ele faz 3 meses que ele não tem Sendo resultado. que são tantas variáveis que estão envolvidas dentro disso, tá? É a pessoa, é o colaborador, é a empresa, às vezes é o produto, às vezes é o mês do Exato. ano. Se foi um mês perto ali das férias, onde o pessoal gasta Pois é. mais, tem mês. São O cara tantas tem variáveis. treinamento, não tem. É como que é esse É. acompanhamento. Não, e volta naquilo que a gente falou, Vitória. E quem que tá na frente disso? É o cara que tem que estar É. preparado ali para fazer a leitura e tomar a decisão, É isso. né? Ele é, vamos olhar de drone. Especialista em tudo, não, mas ele tem que saber diagnosticar tudo ali. Ele tá à O frente cara tem que daquele ser um bom negócio. questionador, né? Tem. Ele, vamos falar de novo, o JK fala, você tem que estar na sua zona de potência. A minha zona de potência é comercial. Perfeito. Eu vou ficar 90% do tempo dela, mas isso não elimina o meu preparo empresarial Sim. de ter
a empresa na mão sem executar a empresa. Eu preciso Perfeito. fazer a leitura daquilo. Sim. E é o sonho de qualquer empresário. É ele, vamos dizer assim, ter a operação na mão sem que ele precise operar. Exato. Então a operação acontece, mas ele está ali na história. Então, né, no caso da esteira de receita é a mesma coisa. Você não precisa, o melhor vendedor da empresa não tem que ser o dono. Se depender do resultado dele, Tá então ferrado. não precisa de mais ninguém. Mas ele tem que ter aquilo na mão, ele pode vender para acrescentar, Claro. ele pode vender para as grandes mesas, mas a operação comercial Sim. dele tem que estar rodando sem ele. Né? Então Total. o momento de sair é o ROI. O momento de Total. trocar o time é o ROI. E o momento de Interessante contratar e duplicar o time é o ROI. Caramba, se em 6 meses 100% do meu time dá o ROI que precisa, e eu sei que uma pessoa que entra em 3 meses dá o ROI que eu preciso, eu vou investir nesse time, Sim. vou dobrar. E tô tendo demanda Eu já aqui, criei né? ciência para dar o ROI, Sim, sim. então eu vou para cima. Né? E é uma leitura, não vou dizer nova, mas é uma visão importante, né, que a gente precisa Sim. ter. Eu achei uma visão interessante porque você consegue metrificar, né, tanto quantitativamente, e você já está alinhado com o seu vendedor também, né? Tipo assim, irmão, faz 6 meses aqui que não tá rolando, a gente vem nos feedbacks aqui, não tá performando. Isso você fala pra eles. Sim, Ó, 6 é meses. ROI. Então, Legal. vou contratar, vou Isso é montar um interessante. time. Legal, tá aqui a rotina, são Muito essas bom. atividades. Plano de trabalho é Transparente, esse, mostra tudo. plano de crescimento é esse. Né? Vendedor tem que ter fome. Primeiro assim, Ah, vendedor sim. não tem que ter fome, tem que ter Sim. ambição, tem que querer crescer. Legal, quero ser seu sócio, eu gosto desse cara. Né? Para mim, ficar aqui não, eu quero em tanto tempo estar na liderança. Então Sim. tem que ter fome. Se tem fome, a empresa tem carreira para seguir. Sim. E ela tem rotina estruturada e ele sabe o que vai executar. E que o grande critério dele é crescer na rotina e ainda assim o indicador de performance final é o ROI, naquele patamar dali para cima, Não tem o conversa, jogo né? tá combinado. Exato. E falando em ROI também, a gente vê também muita questão vocês puxaram um pouco do termo valuation, né? E eu não sei qual o momento certo de uma empresa ter esse valuation estruturado. E eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes, eu acho que o empresário ele fica, não, valuation é só para quando eu for vender a empresa, é só Não. quando eu for fazer um M&A, quando eu for comprar uma empresa. Mas qual o momento certo de uma empresa saber o seu valuation? E o que é esse valuation? Legal. O momento certo, tipo, não tem momento certo, né? O quanto antes melhor, porque o valuation ele acaba sendo o indicador do negócio. Porque a gente, como eu falei anteriormente, né? A empresa, você investe o seu tempo na empresa, o seu dinheiro na empresa, porque o dinheiro da operação ali é seu, entendeu? O seu empresário. Se você tá pegando aquele dinheiro que você poderia pôr no seu bolso e tá reinvestindo no negócio. Então, se você acompanha o seu investimento mensal que você faz, sei lá, nas suas aplicações e tudo mais, você vê lá quanto que está crescendo, quanto que está produzindo, por que você não faz isso no seu negócio? Né? Por que você não acompanha o investimento que você está fazendo ali diário, mensalmente, com o seu dinheiro e com o seu tempo, por que você não acompanha isso dentro do seu negócio? Estou falando para você fazer um laudo de valuation todo mês? Não. Existem formas e ferramentas na internet, inclusive a própria SME tem uma, que você vai medindo o valuation de formas mais empíricas, digamos assim, mais simples, digamos assim, não vai ser utilizada para uma venda e tudo mais, mas você já vai sabendo mais ou menos o valor do seu negócio. Então, o valor de saber, o momento de saber o valor do seu negócio é agora, para você Sim. acompanhar se o que você está fazendo dentro da sua companhia está gerando valor ou não. Beleza? E o que é o valuation? O valuation, basicamente, ele é um cálculo de precificação da sua empresa, digamos assim. Valuation é valorização em inglês, né? Valoração. Então, é basicamente a precificação do seu negócio, quanto o seu negócio vale. E uma empresa, ela vale o quanto de caixa ela pode gerar no futuro. Então, quanto mais... Por que a Apple vale 3 trilhões de dólares? Mais ativos intangíveis também, né? Acho que entra nessa conta. Sim, o ativo intangível do negócio, aí tem uma discussão muito bacana nisso, muito saudável, é que assim, é igual você discutir, mas a Louis Vuitton tem um ativo intangível muito alto, certo? Uhum. Não tem por causa da marca dela. Sim. Só que se ela não fosse a Louis Vuitton, ela conseguiria cobrar 50 mil numa bolsa? Então, o ativo intangível dela, o valor da marca dela, ela está intrinsecamente já colocado dentro do
do preço do produto dela. Isso teoricamente falando, tá? Na hora de você computar ali o valuation. Mas assim, eu saber o intangível que essa empresa pode gerar no futuro, eu não tenho como saber isso. Então, isso é uma coisa que o JK fala muito, que você consegue embutir dentro do preço ali, da valorização do seu negócio, para uma captação, para uma rodada de captação. Por quê? Isso é muito feito em startups, né? Que o João fala muito disso, porque a startup, ela tem uma projeção de caixa no futuro muito grande, dependendo da solução. Sim. E a gente não tem como mensurar ou garantir isso. Então, a startup, ela entra com um embutido de um intangível muito grande dentro do seu valuation. Porque a expectativa realmente do negócio, estourar lá na frente. Só que a gente viu startups que deu bom e startups que deram ruim, né? E startups que até hoje, às vezes, estão dando prejuízo, digamos assim, né? Não geraram caixa futuro. Mas ainda assim tem pessoas que apostam nisso, que veem isso como um bom cenário e continuam investindo nessa companhia, né? Porque ela tem um propósito, tem um modelo de negócio bacana e que num futuro próximo realmente vai gerar um caixa ali. Sim. Eu vou te falar, depois que eu fiz uma operação de M&A, né, em 2019, de uma rede que eu criei, uma rede de franquias própria. Foi a primeira rede de franquias de consultoria de performance. Foi a FR. Né? Foi a FR, né? Que legal. Foram mais de 300 operações, enfim. Caraca. E aí em Você 2019 tinha eu não esperava... 330 franquias, 330 né? franquias, Uau. eram mais de 2.100 consultores, mais de 9 mil clientes ativos. Foi Uau. gigante. Caraca! Que massa. Aliás, né, abrindo um parênteses aqui, a gente fala tanto do JK, do Theo, que a gente adora, são brilhantes, né? Foi graças a ele. A gente estava numa sala de palestrantes de uma revista importante que tinha aqui no Brasil, e eu estava lá, feliz da vida com a minha carreira executiva, de consultor de performance, cheio de clientes lá como Nestlé e tal. E nós fomos fazer lá uma apresentação num desses congresso paranaense de vendas, alguma coisa assim. Aí o JK na sala lá dos palestrantes, aquela resenha, falação, dando risada, ele falou assim, gente, é dura essa vida nossa, viaja pra lá, viaja pra cá, a gente precisava arrumar um jeito de ganhar dinheiro dormindo. Você vê, ele já tinha visão da receita recorrente, né? E de fazer acontecer. Aquilo lá acabou com a minha vida. Eu falei, e se eu ficar doente? Eu não trabalho mais, eu era novinho, Nossa, né? engoliu a Aí falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rede de franquia aí, eu não vou mais ser o executivo, eu vou pôr gente pra fazer, né? E foi, enfim, aí eu vendi. Em 2019. Só que eu vendi bem, né? Legal. Você vendeu para qual grupo? Atuais, era uma das Big Five do mercado. Vendeu bem demais. E vende super bem. Eu não sabia o jogo do equity, né? Eu não sabia o jogo da nova economia. Sim. E eu achava que o negócio estava bombando e estava mesmo, porque dava dinheiro e eu estava feliz com aquele dinheiro. Mas eles pagaram tão barato pela minha carteira de clientes que eles aumentaram de tamanho, 50 vezes em 2 anos, porque eles pegaram a rede de consultores pronta, e o meu jogo da distribuição nos small business pronto, né? E eu felizão com o dinheiro lá que eu recebi. Hoje eu, não faria dessa falando forma. de valuation, não é que eu não venderia. Talvez eu precificasse melhor o negócio, se por um acaso eu entendesse sobre isso e deixasse isso sempre muito bem atualizado. E aí que a gente fala muito sobre você estar rodeado de conselheiros, né? Que vão te ajudar. Acredito que isso em qualquer área que você tiver, qualquer fase da vida, se você está rodeado das pessoas certas, você consegue tomar as decisões certas. Sim. Tomar decisão sozinho pode custar caro, custou. E não Exato. é que... Amém, graças a Deus que aconteceu aquilo naquele momento. Foi a Você primeira deixa de coisa, ganhar dinheiro, né? E não é só pelo dinheiro em si, né? É para ser algo correto. Ali naquele momento. Sim. E hoje, né, depois de conhecer tudo isso e estar vivenciando esse ambiente, os meus conselheiros, os meus mentores, certamente me colocariam para conduzir uma negociação, talvez de outra forma. E iria dar certo do mesmo jeito. Sim. Mas eu não estava preparado para aquela negociação naquele patamar, mesmo tendo ficado super feliz naquele momento, sabe? Né? Mas porque é uma puta de uma realização, né? Não, querendo claro, ou não, imagina, né? Pô, né? Uma Big Five do mercado se interessou em comprar meu negócio. Pensa, e outra, caótica, a operação meio caótica, empresa de dono ali, eu empresidiário mesmo, e aí controle franqueado, não sei o quê, papapá, expansão, e cuida do dinheiro, não sei o quê, e dando dinheiro. Né? Eu falei, realmente, se eu estiver dormindo, vai entrar receita na empresa. Agora eu tô tranquilo. Então tá tudo. Aí vem alguém e fala, tem alguém querendo comprar a sua empresa. Tem alguém que te assessora? Sim, tem. Tem. Pergunta se tem. Tem nada. Não tem. Vai lá no contador e calcula isso, calcula
E aí você acha que consegue fazer tudo sozinho. E até consegue, mas talvez pague um preço, né? Imagina, hoje eu não tomo nenhuma decisão empresarial, de negócio novo, motor, de sociedade, não sei o quê, se eu não consultar os meus conselheiros e os meus mentores. É o que a gente fala aqui, é verdade. Tomar decisão sozinho custa caro. Né? Tomar decisão sozinho pode custar caro. E hoje você também é um conselheiro aqui da SME, do Private Equity, da Equity Group, do João, não é? Qual é a vertical que você está responsável lá? Agora a gente criou uma vertical, vamos dizer assim, performance sales, né? Quase que uma horizontal que assessora todo o grupo. Legal. Né? Porque as empresas precisam entrar em estágio de escala de forma saudável, né? Então, equipes bem dimensionadas, todo mundo dando ROI com um modelo comercial proprietário, com um alto nível de execução e gerenciamento e que isso represente muito no valuation, né? Então, hoje, o meu papel, né, é nomeado, eu sou um estrategista de escala e receitas e performance comercial, né? É um advisor, é um conselheiro. A gente tem um business para isso. E não falando do meu business, mas vai contratar consultor comercial, vai contratar consultor de marketing, vai contratar boutiques para estruturar tudo isso, como a Equity Sales. 90% da remuneração tem que ser baseada na performance. Não pague altos tickets se não tiver vinculado à performance, porque não é justo. Perfeito. Se o trabalho a ser feito é buscar performance, o ganho de todos tem que ser baseado na performance. Né? Então, se não ficar cômodo, né? Não, a relação não é justa. Sim. Né? Aí você imagina tudo isso acontecendo e o cara ainda tendo precificado o valuation do negócio dele. Né? Então, assim, é muito bom aconselhar e eu continuo aprendendo, né, sobre isso. Tá aqui, tô board SME, advisor, conselheiro, mentor, né? Mas nós aqui somos um time que não é aconselhamento por aconselhamento, é daquilo que a gente faz, é daquilo que a gente vivencia, é daquilo que a gente venceu. Então você tem que se cercar de conselheiros que não é teoria, é prática. É skin the game, né? Tá ali, né? E eu queria que vocês deixassem um recado para todo mundo que está assistindo, para o empresário que está assistindo, o que você falaria para uma pessoa que está crescendo, vendendo bem, tá com a empresa ok, tá andando, o que você falaria para esse empresário? Lucas e Fábio. Porque muitas vezes a gente pergunta, o que você falaria para uma pessoa quebrada, lascada, mas eu quero dizer, qual conselho você daria para o empresário bem-sucedido nesse momento, tanto na parte financeira quanto na parte comercial? Ou em geral, né? Bom, o que eu deixo de conselho assim mesmo e para você que está assistindo e ouvindo a gente, tenha o básico do seu financeiro organizado. Então, minimamente, gere dados para o seu negócio financeiros. Tenha isso minimamente organizado. Não estou falando para você ter um super BI, super demonstrativo. Não. Tenha minimamente organizado e acompanhe suas finanças através de demonstrativos básicos ali que você criou e não só por saldo bancário dentro do seu celular aqui, olhar o saldo do banco e ver. Então, faça o básico dentro do seu financeiro que você vai ter sucesso na sua caminhada, na sua jornada e você não vai bater num teto ali porque você não resolveu essa caixa ainda dentro do seu negócio. E nem vai ser pego de surpresa, né? Exatamente. Não vai ser pego de surpresa por uma crise, né? Que sempre tem uma crise, né, financeira que vai estar preparado. Para os momentos de surpresa. Exatamente. Né? Eu diria assim, alguns pontos. Primeiro, você tem que se cercar de conselheiros de alto nível, seja quem for e onde for, porque você não sabe tudo profundamente sozinho. Perfeito. Aquilo que você domina, você sabe mais do que os outros em relação ao seu negócio, mas tem coisas que você não sabe. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando a empresa começou a entrar no momento de escala, é importantíssimo você profissionalizar com pessoas de fora, executivos, qualidade de lideranças da sua empresa, sejam elas formadas ou... Tem que profissionalizar as principais áreas-chave. Não vai se sabotar e ser o empresário de tudo. Por quê? Porque se nós queremos entrar no terceiro estágio do valuation, da nova economia, um dos primeiros critérios que vai ser observado depois da empresa escalável é se a empresa funciona sem aquela pessoa. Governança. E isso vale muito. Total. Então eu diria, cara, se cerca de conselheiros, se complementa com conselheiros de alto nível,
vai tomar decisões mais rápidas, mais aceleradas e mais assertivas. Segundo, entrou no nível de escala, profissionaliza as lideranças da sua empresa, porque aí eu acho que vai escalar de fato mais rápido. Não E com tenha isso medo em de pagar Muito por bom. isso, né? Não, e deixa. Aí sim você entra no terceiro nível, deixa a empresa não necessariamente na vitrine, mas, cara, deixa a empresa pronta para qualquer pessoa entrar lá e falar: gostei desse negócio, então veja aí que ele Então funciona. toma, Né? eu já Tá aqui, levo. ó, faz a due diligence do que você quiser. Exato. Financeira, jurídica, da esteira de receitas, do que for. Minimamente se eu- tá organizado. E se eu sair, ele vai funcionar Perfeito. desse jeito e vai chegar no ponto B, C e D, independente daquela pessoa ali dentro. É difícil, viu? É Porra. difícil, mas esse seria o conselho. Seria a escadinha que eu subiria, né? E falando, foi por pouco que em 2019 não deu errado por causa disso. Eu imagino. E eu diria também, juntando isso, é saber delegar, né? Muitas vezes eu vejo donos de empresas, líderes, heads, que não conseguem delegar. E acaba se sobrecarregando porque talvez ele saiba, eu que sei fazer melhor, eu que sei fazer desse jeitinho. De repente, se eu passar pro Lucas, se eu passar pro Fábio, se eu passar pra Joana, Ou deixa pro que eu Francisco, faça vai- aqui que é então mais deixa eu rápido. fazer aqui que é mais rápido. E eu vejo isso como um grande problema e muitas vezes acaba aí que Esse seria assunto para outro negócio, mas É. isso tem muito, viu? tem muito. Vitória, tem demais. E às vezes o cara até quer, mas ele não Não consegue. É involuntário o Ele negócio. até quer, mas não consegue, né? E aí Total. diz que a fórmula não deu certo. Não, não é a fórmula, É. é que não É a não fórmula. evoluiu o A estágio, né? fórmula, né? É a pessoa aqui. A fórmula. Pessoal, mas é isso. Nós terminamos aqui mais um SME Talks. Eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui do Valuation, que o Lucas mencionou. Nós temos um Valuation. Se você é dono de uma empresa, quer saber o valor do seu negócio, clica aqui no nosso link, vai estar na descrição. Se você também quer fazer parte desse ambiente, quer estar rodeado de conselheiros, como o Fábio falou, vem aqui para a SME, para a Jornada Equity, para a nossa próxima turma. Eu vou também pedir para o pessoal colocar aqui o link na descrição do episódio. E muito obrigada e eu te vejo no nosso próximo episódio juntos.